Olá, boa noite a todos, todas e todes. É com uma alegria muito grande, com muito orgulho, com muito trabalho e com o apoio de uma equipe sempre parceira que viemos aqui apresentar a mostra especial 10 anos do Festival Panamazônico de Cinema Amazônia Doc. A nossa intenção com essa mostra é apresentar um balanço, revisitar o acervo construído ao longo desses 10, quase 12 anos de processo, de trajetória, e trazer esse acervo para uma nova possibilidade de visionamento. Então, a nossa intenção principal, como missão mesmo do Amazônia Doc, sempre foi valorizar e dar maior visibilidade à cinematografia dessas diversas Amazônias, desse recorte territorial pan-amazônico, e também promover o intercâmbio cultural, o diálogo entre esses realizadores, e promover o debate suscitado pelas obras. Então é muito importante a gente ter essa oportunidade, por meio da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, proporcionar que alguns filmes raros, inclusive filmes que nem foram ainda digitalizados, que a gente está precisando digitalizar para oferecer por meio da plataforma, possam ser assistidos por públicos que em 2009 ainda eram crianças ou adolescentes. No caso da cinematografia desses 9 países pan-amazônicos, eu acredito que é de grande relevância a gente poder voltar a esses filmes, voltar aos temas propostos por esses filmes e refletir a partir dessa cinematografia, desses últimos 10 anos, refletir e pensar a Amazônia por meio do cinema. Então, assim, aproveito rapidamente para fazer um balanço geral desses 10 anos de percurso e dos resultados acumulados e obtidos, que são extremamente relevantes para a nossa trajetória do projeto. Nós conseguimos acumular, ao longo desse percurso, mais de 40 oficinas audiovisuais de formação audiovisual foram oferecidas para diversos públicos de várias idades e de várias escolaridades, inclusive crianças e jovens de escolas públicas sempre foram contempladas dentro do festival. Inclusive em 2020 nós acabamos fazendo de uma forma muito específica um festival curta escolas especificamente para jovens e um festival que apresenta um recorte de produções realizadas por mulheres, roteiro para documentários, direção de fotografia, animação para documentários, formação em audiovisual em mídias móveis, tentando utilizar equipamentos mais acessíveis como o celular. Então foram várias e diversas abordagens e formações ofertadas gratuitamente para esse público e essas 600 pessoas certificadas. Exibimos mais de 400 filmes, alguns inéditos inclusive, entre documentários e ficções. Tivemos a participação presencial de mais de 100 cineastas, entre eles críticos e teóricos nacionais e internacionais que passaram ao longo desses 10 anos e dessas 6 edições pelo Festival Panamazônico de Cinema, contribuindo de forma efetiva para esse diálogo entre nós realizadores da Amazônia. Tivemos a presença em destaque, eu cito aqui, do cineasta inglês Adrian Coyle. Nós trouxemos o Adrian Coyle em 2009, nossa primeira edição. Ele veio até Belém do Pará, participou, e apresentou uma cinematografia de uma série de filmes dele, chamada Década da Destruição, de filmes documentários que foram realizados desde a década de 50, que ele passou a ter interesse
e fazer o registro de temas, principalmente sobre a invasão de terras e sobre o desmatamento na Amazônia. Jean-Claude Bernardet, Eric Rocha, Cláudio Savagé, Joel Pizzini, Murilo Salles, Eduardo Escorel, Fernão Pessoa Ramos, Silvio Tendler, Vitor Lopes, que é um dos nossos convidados, colaboradores, fundadores do Amazônia Doc, Andréa Tonati, Otto Guerra, Marcos Magalhães, Marta Rodrigues, Camila Lobo Guerreiro, Verônica Córdoba, Leonardo Sete, Rosana Matec, Beto Brant, Renato Ciasca, Natara Ney, Rodrigo Fonseca, Cíntia Domit, Edna Castro, Luzia Miranda Alvarez, Suzana Lira, Renê Castelo Branco, Hilda Santiago, Marina Pompeu, Ângela Gomes, Ana Lobato. Em memória, aqui fica nosso registro para nossa querida Ana Lúcia Lobato, Alice Riff, Jorane Castro, que também sempre foi uma grande contribuidora do Amazônia Doc, Luciana Medeiros, outra colaboradora sempre presente, o Homero Flávio, a própria Úrsula Vidal também, desde a fundação do Amazônia Doc, sempre contribuiu, colaborou, era a nossa apresentadora oficial, foi durante muitas edições nossa apresentadora oficial. Priscila Brasil, Adriano Barroso, Roger Elahá, Fernando Sektovich, Chico Carneiro, Gustavo Sorange, Silvio Darim, Aurélio Miquiles, Vicente Rios, Humberto Rios, Jorge Serrano, Nora Isco, Edmundo Arai, Fernando Restrepo. E assim, a gente pegou um panorama geral e a gente calcula aproximadamente a participação de 50 mil pessoas ao longo desses 10 anos, dessas 6 edições. E a gente também tem um trabalho de itinerância que foi realizado até 2019 e a gente conseguiu levar, né, algumas mostras paralelas e algumas oficinas para alguns municípios do estado do Pará. Nós já visitamos Marabá, com o Festival Amazônia Doc, já visitamos Soure, no Marajó, já visitamos com mostras e oficinas Santarém, já visitamos Rondon do Pará e já visitamos Castanhal. Já fizemos esse percurso com a itinerância do festival, que também é muito importante e que, por conta da pandemia, neste momento está inviável esse deslocamento. Mas é uma ação, a mostra itinerante é uma ação importantíssima para a gente conseguir ampliar a democratização do acesso desse público, né, dos outros municípios do Pará. Então, a gente faz o festival inteiramente gratuito, busca parcerias importantes para viabilizar o festival e tem sido uma jornada muito edificante, né, um grande aprendizado para todos nós que realizamos o Amazônia Doc. E nosso agradecimento profundo a todos que acreditam, a todos que de alguma maneira colaboram, né, participam, nos dão a mão e assim nós vamos seguindo e assim a gente celebra essa mostra especial 10 anos com a participação e o apoio de todas essas pessoas que passaram e estiveram próximos de nós nessa jornada. Convido todos a revisitarem, né, essa programação, muita coisa boa, muita coisa interessante para rever, para a gente debater. Teremos também algumas oficinas, teremos masterclass e teremos bate-papo com diretores dos filmes vencedores ao longo dessas 6 edições, dessa jornada de 10 anos. Muito obrigada, aproveitem a mostra e até mais. Sejam muito bem-vindos à sessão de abertura da nossa mostra especial 10 anos do Festival Pan-Amazônico de Cinema, Amazônia Doc, que acontece de hoje, 21 de abril, e se estende até o dia 30 de maio. Começo agradecendo a disponibilidade de todas vocês, meninas, diretoras. Também, apesar de não estar aqui hoje com a gente, eu vou agradecer, né, a comunidade das mulheres da aldeia Iauanauá, e em especial a Júlia Iauanauá, que ia entrar com a gente nesse bate-papo, mas vocês sabem que a gente vive num Brasil ainda muito desigual, com dificuldades imensas de inclusão digital,
e a nossa realidade é essa. Ainda não temos conexão, né, boa e que realmente atenda a todos e que realmente possibilite uma comunicação digital 100%. Sendo assim, a gente, de qualquer modo, agradece imensamente a presença da Júlia. Depois a gente vai ter um vídeo da Júlia falando um pouco dessa experiência em nome da comunidade Auanauá. E hoje ficamos aqui com a presença da Letícia Otomani, da Helena Alba e da Nelma Salomão, né? Essa tríade de mulheres, né, que enfrentou esse desafio e realizou esse belíssimo documentário, A Pajé. E nós vamos trocar aqui algumas ideias, bater um papo bem descontraído sobre essa produção e espero que vocês gostem dessa troca, né, que é super importante, esse diálogo entre nós da Amazônia, nós habitantes desse território e todas as pessoas que adentram esse território, né, e que dialogam com as comunidades desse território, as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e os povos da floresta de um modo geral. Eu aproveito e vou convidar, né, nós criamos uma estrutura aqui, eu vou convidar e a gente vai falando um pouquinho com cada uma das diretoras, das suas experiências, da sua vivência. E eu vou convidar a Letícia para se apresentar e para falar um pouco de como surgiu, né? Como e quando surgiu a ideia de fazer esse registro audiovisual desse documentário sobre as mulheres e a Auanauá. Passo a palavra para a Letícia. Grata, Ziene, grata a todo mundo que está aqui com a gente, que está nos escutando, nos vendo, e grata ao povo Auanauá, que nos deu a licença, nos permitiu registrar, documentar esse momento. Que esse momento que foi a primeira vivência de mulheres, que aconteceu em 2017, e onde estivemos lá eu, Helena, Felipe Ludovici, que é também da Mar Adentro Produções, que tornou possível esse projeto, e Pedro Ribaneto, que esteve com a gente ali na direção de fotografia, filmagem. Então, essa também foi a nossa equipe, no primeiro instante, ali na aldeia. E aí a Nelma, que foi a pessoa que nos organizou na hora que a gente chegou. Bom, mas vamos do começo, né? Esse filme começou quando eu estava fazendo um curso em cuidados integrativos na Unifesp, eu comecei a fazer uma pesquisa, e aí eu buscava naquela pesquisa que eu tinha que desenvolver ali, fazer o registro de um saber ancestral dos povos nativos vinculados a uma mulher. Então, eu queria pesquisar, queria conhecer uma mulher que trouxesse uma mensagem de espiritualidade, de força, de desconstrução, de alguma coisa ali desse feminino. E aí foi então quando eu conheci a Ruxarro. Fui numa cerimônia em São Paulo, eu conheci a Ruxarro e a Auanauá, e que é uma mulher medicina, que é a pajé. Eu conheci ela dentro de uma cerimônia de ayahuasca, e aí, nessa cerimônia, eu tive o que a gente chama de miração, quando a gente está sob o efeito de uma medicina da floresta, né? Então, a gente acessa outros níveis de realidade. E aí, naquele instante, ela tem um canto, porque as cerimônias dos Yawanawá são conduzidas pelos cantos. E aí, naquele instante, guiada pelo canto dela, eu acessei uma imagem que eram várias mulheres, assim, uma ao lado da outra, representando como se fosse uma costela, e cada parte dessa costela era uma dupla de mulheres que levava por um túnel, assim, por uma caverna. E era como se o canto dela me levasse para aquilo, para essas deusas, para essa abertura de um portal, mas eu não chegava ali no final. E aí aquilo para mim foi muito simbólico, porque eu fui ao encontro dela na busca, né, com essa pergunta de que eu estava lá atrás, de encontrar uma pessoa que eu pudesse reconhecer esse feminino, essa força dentro dos saberes ancestrais, e aí eu tive essa imagem. E aí nessa cerimônia ela falou que haveria
uma vivência de mulheres na aldeia. E aí estava feito convite, né? E aí, naquele instante, eu falei, nossa, é isso que eu preciso, é isso que eu quero saber, que eu quero encontrar. Falei com ela, enfim, aí foi toda uma caminhada, uma jornada, até que fosse possível a chegada na aldeia. Uma jornada que, assim, a comunicação com ela era um pouco difícil, porque não tinha uma pessoa fazendo exatamente a produção, então a comunicação foi algo bem trabalhoso ali, exigiu uma vontade mesmo. E aí foi que a equipe foi se formando também, então a gente foi entendendo pessoas interessadas nesse assunto e disponíveis e dispostas a ir para essa jornada e fazer esse registro. Então, assim, eu estou bem resumida, numa forma resumida, é isso. Mas quem é a Rucharro, né? Ela chamou a gente, ela estava ali naquele instante fazendo essa cerimônia, porque antes disso, ela tinha passado por uma dieta de 1 ano na aldeia, e é uma dieta iniciática. Então, ela fica durante 1 ano sem beber água, sem comer alimentos grandes, por exemplo, nada de açúcar, nada de sexo, nada de contato com a família, fazendo uso das medicinas da floresta com bastante frequência, sendo guiada e orientada por um pajé super ancião, assim, naquele momento, que era o pajé Tatá. E aí, naquela dieta, ela foi abrindo espaços dentro dela e da consciência dela para acessar o mundo da espiritualidade. E aí, depois desse 1 ano que ela ficou nessa dieta, ela traz essa informação como mulher, que ela foi a pioneira antes, esse tipo de ritual só era permitido aos homens, somente os homens participavam dos rituais com as medicinas e com essa função de conexão entre a espiritualidade e a matéria. E aí ela chega contando que os deuses, as deusas, os elementais, os seres da água, os seres da floresta, eram divindades femininas, eram mulheres. E aí ela chega causando um impacto, né, e trazendo formas para isso, através dos desenhos que ela começou a desenhar. E aí ela repassou para as mulheres esses desenhos e aquilo se transformou em arte que a gente vê nos brincos, nos colares, nas pulseiras, e isso foi dando um novo espaço, um novo lugar de voz, um novo lugar de expressão àquela comunidade. Então, esse caminho que a gente registra no filme também. Muito bom. Então, e essa ideia, só para pontuar aqui, Letícia, essa ideia, de certa forma, tu narraste para a gente agora o como, né? Me fala quando foi exatamente. Foi em 2017 que iniciou tanto o processo quanto a gravação, no mesmo ano que tu passaste por essa vivência em São Paulo com a Rucharro. Foi o mesmo ano que vocês foram para a aldeia? Foi tudo para ontem, sabe aquela música que a gente tem, a música agora do Emicida e a música que o Gil fala, que no meio, inclusive, ele traz um conto do Krenak, e assim, é tudo para ontem. E foi exatamente assim que aconteceu o filme, eu encontrei com ela no dia 17 de abril, e a gente fez, a vivência foi em agosto, em setembro, agosto, setembro foi o período da vivência e o período da nossa viagem. Então, foi exatamente assim. E foram 2 encontros que eu tive com ela numa cerimônia e sem conseguir falar muito, mas às vezes, e uma coisa muito interessante é que às vezes as informações chegavam através do contato possível que a gente conseguia por um telefonema, mas às vezes o contato chegava também por sonhos ou por experiências através das próprias medicinas da floresta. Então era esse lugar de integrar mesmo e de confiar naquilo que a gente se abria, né, e aquilo que depois a gente fazia, lapidava para que na matéria existisse. Muito legal. Então, agora, vamos passar para um relato da Nelma.
né? Eu queria saber como que a Nelma viveu esse processo, né, junto com a Letícia, com a Helena e os outros integrantes. Mas a gente, nesse momento, está muito focado na presença feminina no processo, né? Mas lá na frente a gente fala um pouco da participação do Felipe e do... o Felipe e do Pedro, né? Vamos focar agora na experiência mesmo individual de cada uma de vocês. Eu queria que a Nelma falasse um pouco, né, sobre o processo que ela viveu dentro desse registro, dessa imersão, né, e como foi isso para ela, tanto na vida pessoal dela, como na trajetória mesmo de fazer, realizar, produzir esse documentário movido pela intuição, né? Então, com essa intensidade que vocês perceberam, né, na vivência da equipe que esteve lá no Acre gravando, eu recebi um material assim, colorido, intenso, cheio de cultura, cheio de música, cheio da surpresa que aquelas mulheres estavam tendo naquela vivência, inclusive a Helena e a Letícia também. E eu recebi esse material e foi muito curioso, né? Eu recebi um material para dar norte para ele, para ter um roteiro, para começar a dirigir o roteiro, a edição do filme. E aí eu me envolvi totalmente também. Eu lembro que, enquanto eu estava vendo o material, eu, por exemplo, ouvia várias vezes as músicas, porque a música é muito forte lá na aldeia, né? Através da música eles falam, eles vivenciam muitas coisas. E eu lembro isso, assim, eu ficava ouvindo a música, mesmo na hora que eu não estava trabalhando, eu estava ouvindo a música, porque era muito intenso, era muito envolvente, realmente. E aí foi um processo bonito de perceber o que tinha no filme, e aí o roteiro ele tem 5 eixos, que é das 3 irmãs protagonistas, né, sendo uma delas a Rucharro, que é a pajé, a primeira pajé na aldeia, a vivência das outras mulheres, né, as medicinas que eles usam, deixando muito claro que é na floresta que está a cura, que está a nossa cura física, mental e espiritual, todas as plantas que eles vivenciam, todos os alimentos que eles vivenciam, então esse é um outro eixo, e a vida na aldeia, com essa música, com essa cultura, com a escola, com a mudança da mentalidade das mulheres, com as bijuterias que elas fazem aqui agora, está distribuído pelo mundo inteiro. Então, o documentário teve esses 4 eixos, mostrando a vivência das mulheres estrangeiras que estavam lá na aldeia. Essa vivência foi com mais de 20 mulheres estrangeiras que estavam lá, vindo do mundo inteiro, para vivenciar esses rituais em Manauá. Muito bonito, é um filme marcante na minha vida. Que maravilha! Agora eu queria ouvir um pouco assim, o que eu entendo do processo de vocês, né? Eu tive um raro encontro, um raríssimo encontro orquestrado pelo universo com a Letícia, que me tornou parceira desse projeto, né? Que eu também assino como coprodutora. E depois a gente fala também desse assunto, que eu acho que é um assunto que faz parte de toda essa engenharia do universo, né? Que orquestra as coisas, né? E vai colocando a gente nos lugares e com as pessoas que a gente precisa encontrar na nossa jornada. E aí eu entendo que a Nelma participou do processo a partir de todas as imagens capturadas e construiu uma narrativa com esse registro audiovisual muito intuitivo que vocês fizeram, né? A partir da vivência que vocês estavam lá experimentando, experienciando. Como é que é para a Helena? Porque a Helena, além de ter contribuído com esse processo criativo, o desenvolvimento do documentário em si, ela também registra. Eu acho que vocês um pouco que trocaram isso, acho que tem também imagens feitas pela Letícia, enfim, é um processo muito coletivo realmente, né, que vocês se propuseram. Me fala um pouco do teu ponto de vista, Helena, como foi para ti, né, essa imersão, porque tu estiveste na aldeia junto com a Letícia, com o Felipe e com o Pedro, não é isso? Sim, e com a Manuela também,
que ajudou bastante a gente com a parte de áudio. Tinha a maior parte do tempo, né, dentro desse período da vivência, que a gente ficou um pouco além do tempo da vivência oficial, assim, dos dias, né, mas dentro dessa vivência, em vários momentos, só podia e só era para participar mulher. Então, a gente acabou tendo que se dividir entre nós três, muitas vezes, e aí nessa que a Manu, que não é ela, a Manu é médica, tipo, ela não tem nada a ver, mas ela aprendeu a mexer no gravador, a gente precisou, assim, de socorro, porque era uma equipe muito reduzida e ainda com essa questão de que, às vezes, os meninos não podiam estar junto. E aí a Letícia também fazia áudio, a Manu também, e eu acabava gravando, e eram jornadas muito longas, assim, né? A gente acordava antes das 5 da manhã e depois, quando todo mundo já estava indo dormir, a gente estava começando a passar o material para ir dormir, assim, quase meia-noite, e depois no dia seguinte, antes do sol nascer também, aquele calor imenso da floresta, e carregando equipamento e, assim, experienciando tudo muito... A gente estava dentro, era um olhar muito de quem estava vivendo, assim mesmo, né? A gente participava dos rituais. Teve até um marco que eu acho que é muito, na minha experiência, ficou muito marcado mesmo, que é quando a Letícia fez um ritual especial lá de rapé, que é um ritual muito intenso da medicina do rapé, que não são todas as pessoas que fazem, assim, pouquíssimas pessoas têm coragem de fazer, na verdade, e naquela ocasião acho que só ela fez. E aí isso foi um marco, assim, que parece que naquele momento virou uma chavinha do tipo, meu, vocês estão dentro, vocês estão entregues com a gente, e a gente foi conquistando esse espaço por estar entregues ali, respeitando e participando, foi conquistando esse ponto de vista, sabe? Esse ponto de vista respeitoso e integrado com a situação. Então, foi bem, bem legal. A gente não conseguiu ter muita programação, né? A gente chegou e foi sacando muito como é que era dentro do processo. A gente não conhecia quase ninguém da aldeia, e foi experimentando os espaços e os limites, e isso foi um trabalho bem intenso também. E só que a gente seguiu nessa toada da intuição e da entrega e da disciplina também ali, da perseverança do que a gente tinha que fazer, o que a gente queria buscar para fazer acontecer, assim. Foi um trabalho muito intenso e maravilhoso. Que legal, eu imagino que deve ter sido desafiador, porque de alguma maneira, né, a Letícia me fez me passou algumas experiências que vocês viveram, os desafios, né, que vocês viveram durante todo esse processo, desde o momento do insight, de fazer o filme, né, que eu acho que nem era muito claro esse filme, era mesmo, como a Letícia falou ainda há pouco, tinha apenas uma intuição muito forte, né, que vinha de dentro, que vinha da alma, do desejo espiritual, né, movido por esse desejo, vocês foram sendo levadas para quase essa missão, né, de fazer esse registro, de também vivenciar essa experiência. Eu acho que isso atravessa o filme de alguma forma, né, eu percebo isso nessa câmera que está ali mesmo observadora, né? Quando eu assisti o filme, ficou muito claro isso para mim, né? Que não tem uma precisão técnica, não tem um aparato técnico, né? O filme ele está deslocado desse lugar, né? Por isso que eu chamo de um registro audiovisual, mesmo um registro da vivência, porque para mim é claro que está ali muito vocês, né, vivenciando e registrando ao mesmo tempo a experiência. Não sei se alguém comentou alguma coisa, alguém quer falar? Zene, eu quero contar uma história dessa parte, né, para ilustrar isso que você trouxe, que quando a gente chegou, a Mariazinha, que é a cacique, ela nos deu uma licença
porque para ela era muito interessante assim, que a gente fizesse o filme, ela queria que isso acontecesse. Então, inclusive, foi um pedido, foi um acordo entre ela e a Rucharro mais resistente, e a Mariazinha queria, porque para a Mariazinha era importante esse registro, era um legado, uma mensagem que ela queria deixar para as gerações futuras, para que as próximas gerações pudessem olhar aquela primeira vivência onde muitas mulheres nativas ali, indígenas de outras aldeias do Rio Gregório, que vieram participar, também estavam consagrando das medicinas e tendo essa integração desse feminino, desse cuidado, desse tempo reservado a elas, né? Onde era o momento delas, elas estavam ali. Tanto que é muito simbólico que no final, na última vivência, a Mariazinha senta e fala assim, que aquele dia os homens iam cantar para elas. E elas iam celebrar aquilo. Isso era um êxtase de alegria. E ela queria, e o filme para ela trazia esse legado, esse registro para as próximas gerações. Mas isso é um ponto. Outro ponto que eu quero voltar rapidinho para contar para vocês é que quando a gente chegou e fomos viver a primeira experiência, a gente tem que ser apresentado para a floresta, a gente tem que pedir licença à floresta. E a gente passa por um ritual. E era um ritual, assim, absolutamente mágico. Lindo, lindo, lindo. E a gente estava tão empolgada, e era câmera na mão, microfone, câmera e filme. A gente queria filmar tudo. A gente falava assim, a gente brincava um com o outro e falava assim, a gente queria ter câmera nos olhos, porque todo lugar que a gente olha é incrível. E a gente estava nesse nível de excitação. E aí chegou uma hora que elas viraram para a gente e falaram assim, calma aí, que o ritmo é outro, espera aí um pouquinho. E aí a gente, né, ouviu e tomou ali uma chamada que aquilo dizia para a gente assim, você não é espectador, você é parte. Então, larga agora de você soltar a câmera e se deixar e se permitir estar dentro. E aí foi a hora que a gente também foi para uma outra experiência ali, que aí outras coisas aconteceram. Mas é bem isso que você disse. Pois é, porque é nítido, né, para quem... porque é diferente você programar, produzir, roteirizar, ir dentro de um outro formato, né, de registro, e esse que vocês fizeram, porque é isso que tu acabaste de reforçar. Vocês eram participantes, como mulheres daquela imersão, daquela vivência, né? E também se colocavam de uma outra maneira, como registrando essa narrativa para ficar essa memória. Então eu imagino o conflito, porque, né, uma experiência espiritual, né, uma experiência na floresta, exige, no meu ponto de vista, que sou uma pessoa que já passei por essa experiência durante 2 anos da minha vida, inclusive, uma entrega, né? Um se deixar, né? E aí a coisa da técnica, né? Do registro, que exige também outra atenção, né? Então é um desafio muito grande entre as duas missões, digamos assim, né? E eu acho que o resultado é muito interessante, né? Eu gosto muito do resultado. Mas, assim, voltando, eu acho que agora a gente podia falar um pouco, né? Já que a gente tem esse relato da participação de vocês 3, eu queria chamar agora, não sei se está pronto, produção, para entrar o vídeo do... Eu queria chamar agora a participação, né, de um vídeo que foi gravado pelo Felipe Ludovici, que é, além de ser produtor, né, pela Mar de Dentro Produções, que é uma produtora paulista, do documentário A Pajé, ele também faz parte da equipe, né? Ele também é membro da equipe, como falou ainda há pouco a Helena. Ele foi para a aldeia e, como falou a própria Helena, ele tinha algumas restrições, né? Por conta de ser uma vivência de mulheres. Então, ele e o Pedro acabaram tendo alguns momentos que eles tinham que ficar mais ausentes, mas, de qualquer forma, o Felipe é uma pessoa importantíssima nesse processo, no sentido de que foi ele que viabilizou, né, a realização do documentário, do custo e dessa parte, porque foi tudo feito com recursos próprios, né? Então, eu acho que é importante a gente ouvir um pouco o Felipe. Eu vou chamar agora o vídeo do Felipe e a gente vai assistir juntas aqui a participação do Felipe.
boa tarde, espero que estejam bem. Hoje é um dia muito especial para todos nós. A gente está celebrando o lançamento desse filme, esse trabalho tão bonito que a gente vem realizando ao longo desses últimos anos. E eu queria deixar uma mensagem rápida e contar uma historinha. Logo quando a Letícia chegou no meu apartamento em São Paulo com a ideia desse projeto, a ideia desse filme, me contou sobre a vivência de mulheres que ia acontecer na aldeia Yawanawá, eu já fiquei muito tentado, muito mexido, né, para executar e participar desse projeto, mas ao mesmo tempo me dava uma insegurança muito grande, até por a gente não saber ao certo como que seria, como que o projeto se desenrolaria e como seria isso na prática. E aí eu comecei a fazer umas meditações, assim, uns momentos de introspecção, e logo num dos primeiros, talvez no primeiro deles, me veio muito forte a imagem de um índio velho sentado na beira de um rio, e de uma forma muito sublime, muito sutil, ele me encorajava a seguir adiante, a vestir a camisa e a fazer esse projeto acontecer. E logo depois a gente começou a pesquisar sobre as figuras, os personagens da aldeia, e a gente soube que tinha falecido há uns 3 anos atrás, mais ou menos, da época de filmagem, tinha falecido um pajé que foi muito importante na história da etnia recente, na história recente da etnia, que é o pajé Tatatianu. E eu conectei a figura do pajé com aquela imagem que eu tinha experienciado, né? E a partir dali tudo começou a ficar mais claro para mim, como se a gente estivesse tendo os caminhos abertos e protegidos. Por isso que pode ter sido uma criação, um arquétipo da minha cabeça, mas eu prefiro pensar que foi uma guiança que nos acompanhou durante todo o trabalho. E chegando lá, eu pude perceber assim como que uma sociedade, uma pequena comunidade, como que abrir essa portinha, ultrapassar essa linha, vencer esses padrões antigos que muitas vezes nos aprisionam, como isso pode florescer de uma forma bem bonita. E na aldeia era isso que estava acontecendo naquele momento, é isso que vem acontecendo. Naquele momento, a cacique da aldeia era a Mariazinha, que era uma mulher. Toda essa ressignificação e essa transformação, esse resgate da cultura Yawanawá através do trabalho da Rucharro, e como que isso economicamente até tem trazido ótimos frutos para a aldeia, e pequenas coisas no dia a dia ali da gente ver que há uma energia feminina conduzindo isso, fazendo essa coisa acontecer, e a sociedade só tem a ganhar com essa quebra de paradigma, vamos dizer assim. E essa é a história desse filme. Eu sou muito feliz, muito grato, muito honrado por ter podido fazer um projeto tão bonito ao lado dessas mulheres que estão aí agora, a Nelma, a Helena, a Letícia, e no segundo momento a Zien, que foi nossa super parceira, super querida, e dizer que esse filme é uma sugestão para que a gente possa ver exatamente isso, como que o mundo, a nossa sociedade pode ser mais rica, mais intensa, mais sensível e mais íntegra, se a gente conseguir romper alguns paradigmas e superar alguns valores que não fazem mais nenhum sentido. Eu penso isso tanto quando eu penso no mundo, também quando eu penso na minha pessoa, Felipe, que sou fruto dessa sociedade machista, mas que venho tentando trabalhar isso a cada dia. Um grande beijo a todos, espero que vocês gostem do filme, um beijo para essas mulheres maravilhosas que estão aí com vocês, e até mais. Ah, que lindo! Amei ouvir o Felipe.
Muito bonito, né? Porque também essa escuta que a gente pode dar para os homens em desconstrução, né? Nesse processo que a gente está vivendo, dessa nova onda, né? Do feminismo, acho que é super importante, necessária e urgente, né? Para a nossa sociedade. E aí ele coloca coisas bem, bem interessantes do ponto de vista de como isso o atravessou, né? E eu queria que vocês também, para fechar, eu acho que a gente já pode fazer as considerações finais de cada uma de vocês, de como vocês realmente foram atravessadas por esse processo, né? Desde o momento da conexão com esse processo espiritual, né, de cada uma de vocês, e como isso ficou e como isso está para vocês, principalmente agora, né, que a gente vê de 2020 para cá, né, a intenção era ter lançado o filme em 2020. Eu também tenho 2 obras inéditas que eu não lancei por conta da pandemia, porque eu acho que são filmes que precisam do cinema. E a gente havia combinado de lançar esse filme ano passado, e eu falei para a Letícia e para o Felipe que eu preferia aguardar, porque eu queria muito lançar esse filme nos cinemas, nas salas de cinema, né? Porque eu acho que te coloca numa outra situação, uma sala de cinema, é uma imersão, né? E a gente acabou avaliando que, como a pandemia se estende, a gente não queria ficar mais com o filme guardado. O filme já passou por alguns festivais, foi selecionado, foi exibido, né, nessa janela de festivais. Esse ano ele vai entrar na programação, se Deus quiser, né, da 7ª edição do Amazônia Doc no final do ano. Mas a gente está fazendo esse lançamento oficial online pela plataforma Amazônia Flix, porque a gente achou que o filme não podia mais ficar, né, na gaveta. E aí eu quero muito que vocês, cada uma de vocês, fale um pouco do valor, né, dessa troca, dessa vivência, e do filme estar sendo lançado agora, no Abril Indígena, no momento que a gente precisa valorizar cada vez mais, né, os povos originários. Hoje mesmo, né, tem uma série de falas importantes de pessoas, né, que têm esse lugar de fala. Eu hoje tenho o maior orgulho de falar da minha herança, né, eu tenho uma avó paterna indígena que eu tinha muita vergonha, né, de admitir isso. Para a gente, durante muito tempo, foi difícil a gente entender e valorizar a nossa herança, né, dos povos originários que todos nós brasileiros temos correndo, né? Por isso somos tão fortes, potentes, e principalmente nós da Amazônia. Então, passo a palavra, assim, na ordem, para a Letícia, depois a Nelma e depois a Helena fazerem as considerações finais delas desse processo do filme, assim, do lançamento especificamente, como está sendo isso para elas agora, 3 anos depois que tudo começou, né? Do ciclo, e o filme está indo para o mundo, né? Agora vai chegar em vários lugares do mundo. Nossa, Zênis, você foi falando, vai passando um filme na nossa cabeça também, né? Um filme da trajetória até que o filme fez até chegar para chegar até aqui. Então, foram 4 anos quase desse registro que, nossa, que nos atravessou em tantos momentos, assim, desde a produção, depois, em encontros e desencontros, em chegadas e partidas, porque hoje eu falo de Lisboa, de Portugal, da terra do colonizador, né, assim, então, de um filme que está falando sobre povos tradicionais, e falar que eu estou aqui, eu tenho esse sangue índio na minha veia, e a gente descolonizar o nosso pensamento, né? Hoje acho que o desafio é esse, assim, a gente buscar essa consciência da unidade. Então, eu acho que essa consciência da unidade entre os povos, entre a diversidade que existe, que somos diversos, e é isso e a beleza está nisso, né? Em unir em ver a unidade a partir da diversidade, que é isso onde as coisas se compõem.
Então, assim, é muito emocionante também falar e colocar esse filme no mundo nesse momento. Eu acho que nada acontece por acaso, e ele tinha o caminho dele a ser percorrido. A gente se encontrou aqui em Lisboa, na Casa Ninja, num festival de filmes da Amazônia, e a gente, né, se encontrou ali, e agora a gente trazer um filme que fala de arte, que fala de música, que fala de cores, que fala de espiritualidade, que fala da gente espiritualizar a matéria, reconhecer que somos humanos, mas que somos espírito, e que a gente buscar isso, né, integrar essas forças, integrar esse masculino, esse feminino dentro de cada um de nós. Então, quando o masculino abre espaço naquela aldeia para receber o feminino abre espaço para atuar junto desse masculino, a gente fica mais potente, a gente ganha mais fertilidade na nossa origem. Então, assim, eu acho isso maravilhoso, é isso que eu vejo nesse filme, na trajetória dele, em tudo que ele me propôs a refletir como ser humano. E eu sou grata, assim, a possibilidade, a licença, a permissão que o povo Yawanawá nos deu para poder adentrar aquele território e para poder partilhar conosco esses saberes, e que a gente possa receber com respeito, assim, e com honraria mesmo, as mensagens que chegam dos povos ancestrais, buscar essas referências, buscar mesmo essas pessoas hoje que têm esse lugar de fala, que tem tanta coisa maravilhosa para nos ensinar. Então, grata a todo mundo, assim, cada um que faz parte dessa equipe. A gente teve a fala do Felipe, eu quero também aqui trazer, né, que a gente teve a presença do Pedro, como teve a presença da Manu, e nós que estamos aqui, e é isso aí, é nosso. E grata, só isso. Estou feliz de poder ver isso aqui se manifestar. Como nós tivemos um problema com a conexão do Acre, da aldeia Yawanawá, de onde a nossa convidada especial, a líder comunitária Júlia Yawanawá, participaria do bate-papo conosco aqui, e a gente teve essa dificuldade, eu vou chamar um vídeo da participação da Júlia, falando um pouco dessa vivência, desse registro, dessa imersão na aldeia Yawanawá com as mulheres. A mensagem que eu gostaria que as pessoas pudessem ver no filme A Pajé é a beleza, a determinação, de poder olhar de ter a delicadeza de olhar como uma mulher, ela consegue ser feliz, bonita, trabalhadora, ela é determinada, e eu acredito que em nós está aquilo que é de mais bonito, né? A gente tem a parte dos homens, que é o nosso apoio, mas somos nós que escolhemos o que plantar no roçado, somos nós que colocamos os objetos aonde nós queremos dentro da nossa casa, somos nós que educamos os nossos filhos, e ter uma pajé, ter uma mulher que sacrificou a vida, que foi capaz de deixar o esposo, os filhos, de estar excluída ali, em busca de um conhecimento que hoje não se tornou só para ela e que beneficia, eu acredito que o mundo, né? Não só apenas as mulheres, porque esse benefício de você ver, de ouvir a história, de você ver as pulseiras, isso veio de um sacrifício de uma mulher. Isso é ter orgulho de fazer parte dessa classe que muitos olham como uma classe fragilizada, né? É frágil, é fraca, é chorona, não tem força. E meu pai dizia uma coisa assim que eu levo isso para minha vida. Que ele dizia, meu pai teve 30 filhos, né? Muitos filhos. Ele era casado com 7 esposas, então dos 30, ele teve 17 que sobreviveram.
Então, dos 17, apenas 4 são homens. E a maioria mulheres. E ele dizia o seguinte: minhas filhas, vocês podem não ter a capacidade física, a força física de um homem, mas a capacidade de pensar, ela não tem menor ou maior. Você pode ter capacidade muito mais de pensar do que um homem. Então não se sinta inferior porque você não tem a força que ele tem, porque você não pode matar uma caça, porque você não pode derrubar uma árvore. Não. Eu acho que a capacidade de uma mulher, ela vem do intelecto, ela vem através do conhecimento, ela vem através da sabedoria, ela vem através da humildade. Então, foi com essa humildade, foi com essa determinação que hoje a gente tem essa pessoa, e que o filme A Pajé possa trazer inspiração para muitas que se sentem incapazes, que se sentem fragilizadas. Não, eu acho que nós podemos. Basta ter determinação, confiar naquilo e acreditar naquilo que você quer. Então, assim, o filme, assim, em 2017, eu acredito que aconteceu a primeira vivência, foi uma das mais belas vivências que nós podíamos conviver, assim. Foram quase 10 dias que se passaram quase como 3. A gente acabou o final da vivência, a gente ainda nem achava que tinha acabado. Foram momentos muito especiais, porque nós somos 7 aldeias, mas dessas 7 aldeias, todas nós somos primas, irmãs, sobrinhas, tias. Então foi um momento de encontro, né? Encontro de famílias ali, porque o povo Yawanawá é uma família. Então foi um momento assim muito especial pra gente, e que as pessoas possam ter sentido, que possam sentir isso, porque foi muito verdadeiro, foi muito puro, foi muito especial, né? Então, é um presente. Eu quero agradecer aqui a Letícia, de coração, por ela ter vindo. E na época era uma experiência que nós estávamos tendo, né? Então a gente não queria nenhum cinegrafista, a gente não queria ninguém filmando a gente, nós só queríamos nós. E ela, com muita insistência, eu me lembro que ela insistia para vir, a Charles dizendo não, e aí eu, na hora, tá, tudo bem, vem. E ela foi muito especial, porque ela sabe da experiência que ela passou, muito especial. Então, Letícia, muito obrigada pela sua paciência, pela sua insistência, porque se você não tivesse insistido, a gente não teria uma lembrança tão boa, tão importante, que foi aquela vivência e que hoje está se transformando no filme A Pajé, e que com certeza eu acho que vai tocar o coração de muitas pessoas. E é isso. Aqui chamar o trailer do filme e colocar aqui nesse nosso encontro, nesse bate-papo, para aguçar logo mais, né? A gente vai estar com o filme liberado e já deixar assim um pouquinho desse trabalho tão lindo, né? Para convidar as pessoas para assistirem o filme logo mais às 20 horas na plataforma Amazoniaflix. Solta aí o trailer, gente. Primeira Pajé mulher, que poxa, através dela as mulheres começaram a ter mais espaço dentro do nosso povo e dentro da nossa história, com muita força. É a força de mulher Yawanawá. Eu sou Yawanawá. Ela dá uma nova era para as mulheres, ela traz um novo momento para as mulheres. Desde quando a Charles fez a iniciação de tomar a batata sagrada, o mucá, que é a planta de poder nosso, que os antigos tomavam para se tornar pajé, para curar. A partir desse momento mudou uma forma muito grande dentro da nossa casa, né, do Yawanawá. E isso hoje vem fortalecendo muito a cultura.
momento que eu toco as pessoas com as músicas, que são as músicas Ionauá, é como se eu sinto sendo guiada pelos espíritos e ao mesmo tempo sendo abençoada por eles. Aê, agora Nelma, faça as suas considerações sobre esse lindo trabalho que você construiu aí junto com as meninas, né, que conseguiu pegar esse fio da meada aí, né, com tantas imagens, porque é muito material, né, sempre difícil decupar tudo e construir a narrativa, né? Fala pra gente como isso te impactou. Então, eu acho assim que fica muito claro, né? Fica muito claro com esse filme também, essa diversidade que a gente vive nesse país, que tem essa cultura indígena tão importante para a gente se entender enquanto povo, e que a gente precisa mostrar isso, que a gente precisa ter festivais como esse que você faz, que a gente precisa ter filmes como esse e ter realizadores corajosos de irem lá, sem dinheiro, sem nenhum apoio, que a gente tem muito pouco apoio nesse país para realizar e para mostrar essa diversidade toda, né? Então, eu acho que fica muito claro isso, que a gente tem que valorizar também a natureza, o meio ambiente. Nós estamos tendo aí hoje mesmo informação sobre recorde de desmatamento na Amazônia. Quando a gente vê os nossos povos ancestrais, quando a gente depende dessa natureza para a gente viver num mundo melhor, né? Num planeta melhor. E a gente vendo recordes, e a gente vendo as mulheres colocando toda a força para mostrar um outro jeito de viver, um outro jeito de valorizar, um outro jeito de ter carinho, de ter cuidado, né, com o mundo, com o planeta, com as pessoas, e vendo essas mulheres em Ionauá saindo de uma imersão machista e saindo para mostrar espiritualidade. Então, assim, eu gosto muito do filme. Foi muito bom. Gratidão. Essa experiência para ti, Helena, conta pra gente assim, como ficou, como te marcou, como te atravessou todo esse processo agora e com o filme, né, sendo levado para o mundo, com o filme, porque é diferente, né, quando o filme vai para pequenos públicos, vai para uma mostra, vai para um festival, mas agora ele está sendo entregue, né, a gente vai disponibilizar, né, e para as pessoas dos mais variados lugares assistirem, das mais variadas culturas, esse compartilhar dessa vivência de vocês, né? Do filho, né? De um filho. Como é que é para ti? Olha, chegar nessa etapa, nesse momento que a gente está, é concluir o sonho e o motivo que nos levou até lá. A gente não foi para lá fazer um filme só para a gente fazer um filme. A gente quer que as pessoas vejam o que a gente viveu lá e o que acontece naquele lugar. A força que existe e que nós mesmos, até em dado momento, não sabíamos que era desse jeito, como a gente teve contato. E tem pessoas que não fazem a menor ideia de que existem pessoas, não sabem que existem pajé mulher, por exemplo, não sabem como que era uma cultura. E o que me toca assim na história da Rucharro é como ela conseguiu assim transgredir uma tradição que é machista, de que só os homens tinham acesso ao mundo da espiritualidade, das artes, e ela transgredindo isso, ela conseguiu trazer um resgate muito mais profundo do que estava sendo feito até então, que havia estava acontecendo um distanciamento da cultura por parte da comunidade, da aldeia, e estava na mão dos homens. E ela trazendo essa força feminina, que eu acredito que é o que estava faltando para aquilo voltar mesmo a crescer e se firmar dentro da cultura deles, foi uma grande revolução para todo mundo, né? E isso, eu acho que é uma lição, é muito inspiradora, assim, como mulher ter ido e vivenciado e conhecido essas potências de perto, assim, de mulheres realmente
muito fortes e muito iluminadas, com muita sabedoria para passar, assim. Eu realmente não tenho palavras para agradecer a oportunidade, assim, de ter estado lá, delas terem aberto as portas e a vida delas para a gente, e eu espero que esse filme toque as pessoas e traga mais consciência, assim, dentro de pautas tão importantes, cada vez mais nesse momento que a gente está passando. Então, eu estava sentindo realmente uma urgência de liberar o filme, que as pessoas possam assistir, e que isso seja uma sementinha plantada no coração de cada pessoa que vai assistir, a gente aprender mais, a gente conhecer mais da cultura dos povos originários, respeitar mais, fazer mais, de fato, combatendo essa desigualdade de todas as formas que a gente puder. Assim, isso é muito urgente, a questão do feminismo é urgente, a questão do meio ambiente, da floresta, o que está acontecendo é urgente, as questões da desigualdade da pandemia são urgentes. Então, assim, tudo isso se atravessa num filme de uma forma muito leve e bonita também, mas traz essas pautas que são dramáticas, só que de uma forma de trazendo essa beleza do porquê que a gente precisa, sabe, realmente olhar para isso. Olha o que a gente pode perder se a gente continuar caminhando nessa direção que a gente está indo como sociedade, entende? Então, eu realmente desejo isso, e sou muito grata também, Zê, por você, Zê Filmes, a parceria de ter abraçado a gente nesse momento, e é isso aí, gratidão, gente. Eu que agradeço ao universo que, de alguma maneira, maestrou isso e colocou a Letícia no meu caminho, eu no caminho da Letícia, né? E foi um encontro bonito, que eu carrego muito forte no meu coração, e o filme também, né, me impactou muito, e é uma alegria, uma honra, né, ser daqui da Amazônia, né, dialogar com esses povos, fazer esse festival que tenta justamente como missão trazer esses filmes, né, com temáticas importantes para o Brasil e para o mundo discutirem, né, a preservação da Amazônia, das Amazônias, porque somos diversas Amazônias, né? E eu busco justamente como missão, e tenho esse foco de dar visibilidade, né, de honrar esses povos, de honrar essa floresta, né, e sobretudo, reverenciar, né, porque eu acho que é a única maneira de todos nós brasileiros termos orgulho, né, da nossa ancestralidade, valorizando-a. Então, que a gente possa aprender, né, com todos as etnias, né, que são tão diversas e tão maravilhosas e tão carregadas de ensinamentos, né, e que o filme proporcione realmente isso para as pessoas. Eu convido a todos, né, de logo mais acessarem, tem um botãozinho ali, na tela, eu nunca sei dizer qual é a tela, me perco aqui. Tem um QR Code na tela, né, que você acessa direto e vai direto para a nossa página da plataforma Amazônia Flix, que você vai ter lá o filme disponível até o dia 30 de maio. Então, aproveitem, assistam e mandem considerações, se puderem, para o nosso Instagram do Amazônia Doc. E estamos juntos. Agradeço imensamente, Letícia, pela confiança, o Felipe, né, a Helena, a Nelma, o Pedro e todos os outros envolvidos nesse projeto lindo, e que a gente consiga avançar nessas pautas e seguir firme nesse Brasil que precisa tanto, né, da gente, e de dar lugar e espaço cada vez mais para a gente ter escuta para os nossos povos originários, para a nossa ancestralidade. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigada às meninas das Libras, que eu esqueci. As queridas, quem está aí com a gente é a Fabiane. Obrigada, Fabiane, pela sua presença indispensável aqui. Gratidão imensa. E até a próxima, gente. Na verdade, vocês sabem que a Pagé
foi o filme convidado, né? Foi o filme escolhido por nós, porque ele tem uma simbologia, ele tem manda uma mensagem importante, e a gente está fazendo a mostra no Abril Indígena, né? Então, essa é a razão mais importante da gente trazer esse filme, né, super importante para celebrar, né, os nossos povos originários do Brasil. Obrigada, boa noite. Aproveitem o filme. Obrigada, tchau, meninas. Boa noite, tchau. Bom filme para todas. Tchau, bom filme.